Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 24. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Levi, Mateus, capítulo de número 24. Nós leremos a partir do verso de número 1, assentados como estão, mas atentos a ouvir a palavra de Deus. Mateus 24, versos de 1 a 3. Glória a Deus. Amém? Estão me ouvindo bem aí, irmão? Tá? Glória a Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Pai, esta é a tua palavra, fala-nos ao coração, edificando-nos a fé, por meio da mesma. Não permita, Senhor, que saiamos da forma como entramos, mas que a tua palavra, que prospera, segundo o que o Senhor libera sobre a terra para prosperar, para fazer o que lhe apraz, seja feita nesta noite, ou seja feito nesta noite sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Edifica-nos, Senhor, por meio da tua palavra. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, esse é um texto muito citado, principalmente nos dias de hoje, pelo que se acontece no mundo aí fora. Eu venho orando ao Senhor, pedindo uma palavra a Deus acerca do que falar, e eu percebo que nós, a igreja do Senhor, não podemos nos isentar de falar de assuntos pelos quais reverbera mundo afora, os jornais, internet, plataformas digitais, estão divulgando. E Jesus cita nesse texto questões que já acontecem nos dias de hoje, Obviamente que Jesus estava falando, nesse capítulo específico, de questões que haveriam de acontecer naquele tempo, e que por sua vez se reverbera nos dias de hoje. Aconteceram nos dias de Jesus e reverbera até os dias de hoje. Fica comigo. O texto diz que Jesus ia saindo do templo. Esse templo foi um templo que foi reformado nos dias de Herodes. Certamente o templo que foi reformado por Herodes foi um templo que chamou a atenção de muita gente. Não há dúvida de que seria uma construção magnífica. Só baixa um pouquinho aqui. Que seria algo estrondoso. Próximo ao interior do templo, algumas questões curiosas que eu quero trazer para você. Onde os objetos sagrados eram guardados e os sacrifícios eram oferecidos, havia uma área maior chamada Átrios dos Gentios, onde os cambistas e mercadores armavam suas tendas. Do lado de fora existiam grandes pórticos. O pórtico de Salomão tinha cerca de 515 metros de comprimento. O pórtico real era
decorado com 160 colunas que se estendiam ao longo de aproximadamente 304 metros de comprimento. Observando essa estrutura, vislumbrado com que estavam vendo a arquitetura do templo, os discípulos olharam e chamaram a Jesus. Veja, eles estavam pasmos. Olha que coisa linda. E Jesus fala para os discípulos: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. É interessante nós observarmos o texto. Vou trazer uma mensagem textual. Mantenha a sua Bíblia aberta. A partir do versículo de número 3, o texto vai dizer: e estando assentado no Monte das Oliveiras. Primeira parte do versículo 1 do capítulo 24, o texto vai dizer, irmãos, que Jesus ia saindo do templo. Agora o texto vai dizer que Jesus estando assentado. Subtende-se que passando algum tempo. O autor do livro poderia ter colocado: e passando algum tempo, os discípulos vieram até Jesus. Eles ficaram encucados com aquilo que Jesus falaram. Porque Jesus olha para aquela estrutura toda, bem como seus discípulos, e afirma: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Não vai permanecer nada disso em pé. E o texto diz que já no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam, no versículo 3, a última parte do versículo: dize-nos quando essas coisas, olha o pronome demonstrativo, quando essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eu quero destacar duas coisas aqui nesse versículo, na pergunta dos discípulos. Dize-nos quando serão essas coisas. Ele está falando acerca da destruição do templo. 40 anos mais tarde, esse templo foi destruído. O tempo foi 70 depois de Cristo, o ano foi 70 depois de Cristo. Na invasão pelos romanos a Jerusalém, quando saquearam, eles destruíram o templo. Se cumpriu a fala de Jesus. Outra coisa, eles estavam também consternados, aflitos, quanto àquilo que Jesus vinha ensinando, porque a pergunta tem dois sentidos. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Qual sinal haverá da sua vinda? Jesus falou por algumas vezes aos seus discípulos que era necessário que ele padecesse, mas que ao terceiro dia ressuscitasse, que ele fosse levado ao Calvário. Ele trouxe uma série de ensinamentos aos discípulos, de tal forma que eles ficaram tão consternados, dizendo: mestre, não fale sobre isso, que Pedro chega para Jesus e fala: para trás de mim, porque não cogitas das coisas que vêm de Deus. Para trás de mim, Satanás. Ele vai falar aqui, no versículo de número 4, respondendo aos seus discípulos, uma palavra que é chave para o primeiro ponto que eu quero destacar. E eu quero destacar numa visão panorâmica do que Jesus retrata do capítulo 24 do livro de Mateus, que é a expressão acautelai-vos. Eles perguntam: dize-nos quando essas coisas haverão de acontecer, e que sinais, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ele responde: acautelai-vos. A pergunta de Jesus vai muito além da superficialidade que muito de nós temos na interpretação do texto. Muitas vezes lemos o texto e não interpretamos o texto da forma devida, pela regra teológica, pela hermenêutica do texto. O texto diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus está destacando para seu discípulo um panorama
de seus dias que se reverbera até os nossos dias. Aconteceu nos dias de Jesus e se reverbera até os nossos dias. Primeira coisa que Jesus destaca: pessoas ávidas por sinais. Pessoas ávidas por sinais. Observe que os discípulos olham para Jesus e dizem-nos: quando haverá de acontecer essas coisas? Dize-nos, quando? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha a perspectiva que tinham os discípulos. Como estava o coração dos discípulos? Ávidos, ou expressão ávida, quer dizer o seguinte: muita intensidade, vontade extrema, forte de conquista ou de conquistar, ganhar, fazer algo. Geralmente esse estado coloca o indivíduo em situação de vulnerabilidade, suscetível a algo. Eles olham para Jesus e dizem: quando? Quais são os sinais? Quando vai acontecer? Quais são os sinais? Observe que todas as vezes que alguém quer um sinal, ele se coloca vulnerável. Jesus vai falar: acautelai-vos. Você vai entender. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Olha aqui o versículo de número 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aconteceu nos dias de Jesus, posterior aos seus dias, e ainda acontece nos dias de hoje. Vivemos em uma geração que corre atrás de sinais. Vivemos em uma geração que a fé se alicerça no tangível e no apalpável. Ele precisa de um sinal. Ele precisa de uma rosa ungida, de uma vassoura que faz a limpeza espiritual. Ele precisa de um lenço. Ele precisa de um jaleco branco. Ele precisa de um culto de libertação. Ele precisa disso, ele precisa daquilo. Jesus está falando nos seus dias para os seus discípulos: acautelai-vos. Você está aí, irmão? Acautelai-vos. A primeira visão do panorama que Jesus traz em Mateus 24 é essa: pessoas ávidas por sinais. Não é de se espantar templos lotados de pessoas aonde o líder traz evidência de sinais para atender os caprichos, a vaidade, a ostentação, para atender o desejo do coração, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não é de se espantar que estão por aí templos lotados de pessoas que estão correndo atrás daquilo que seus corações desejam, em detrimento do que a palavra de Deus vem a afirmar. Elas não querem ouvir o que a palavra de Deus tem para elas, mas o que o seu guru, que o seu mestre, que o seu doutor, que o seu profeta tem para dizer. Paulo vai dizer nas Escrituras que eles não suportariam ouvir a sã doutrina. Paulo vai dizer nas Escrituras que eles escolheriam para si doutores, mestres. O Evangelho está tomando um rumo do qual não era para tomar. Pessoas estão com a sua fé distorcida. Porque se a teologia que sai do altar foi interpretada pelo coração do homem, e textos bíblicos não cabem inferência humana, senão uma exegese perfeita da interpretação bíblica. O que sobra
são pessoas com a fé alicerçada na areia. A Bíblia vai dizer em Romanos 10:17 que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra de Deus. Logo, se o que se prega do púlpito é distorcido da essência da palavra, a fé está comprometida. Resultado, pessoas que passam por vendavais, passam por lutas, passam por tempestades. Eu não estou dizendo que você deve ser um super-homem ou uma mulher maravilha, não. Eu estou dizendo que Jesus afirmou: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Traduz-se: não desanimem por causa das aflições. Ele conclui dizendo: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. Ele começa dizendo melhor: para que em mim tenhas paz. O evangelho não é um caminho de rosas, irmãos. O cristianismo não é um mar de rosas. O cristianismo não é viver abanando-se debaixo de um coqueiro, deitado numa rede, tomando água de coco. Isso não é cristianismo. Isso não é evangelho. Evangelho é via dolorosa. Evangelho é pregar a palavra, sofrer, padecer pela perseguição e ainda se achar indigno e glorificar a Deus pela perseguição que está passando, porque Deus te deu a oportunidade de pregar o evangelho. A visão que Jesus está trazendo para os discípulos é sobre isso. Acautelai-vos. Acautelai-vos. O que nós mais percebemos nos dias de hoje é uma abordagem em que, para trazer aceitação, o argumento que se traz é: assim diz o Senhor. Para gerar aceitação no coração, para que o argumento que está sendo liberado sobre a igreja, a expressão que mais se usa é o jargão: assim diz o Senhor. E no mais, não querem nem saber o que é que está escrito. Porque basta dizer assim diz o Senhor, porque já está se entortando, pulando e falando em outras línguas, que são espirituais, mas não são línguas celestiais, língua do céu. Você está aí, irmão? Olha o que Jesus disse, vamos para o texto. Versículos 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Só basta falar no nome dele. Aí está chorando, aí está pulando, está caindo. Só basta falar, não quer nem saber do que está escrito, mas falou no nome dele, profetizou, falou bonito, está bem vestido, está recebendo de lá. Irmão, vou falar uma coisa aqui para você: não deixa qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Não deixa qualquer pessoa aí no seu estabelecimento fazer oração, não. Não deixa qualquer pessoa aí na sua casa fazer oração, não. Não deixa qualquer pessoa entrar na sua sala fazer oração, não. Não deixe qualquer pessoa colocar a mão sobre a cabeça do seu filho. Não deixe qualquer pessoa colocar as mãos sobre a sua cabeça. Nós precisamos de prudência. Nós precisamos colocar os pés no chão, mas o coração precisa estar em Deus. O que é que está acontecendo com essa geração de crentes? Pessoas ávidas por sinais, que são capazes de tudo para ter uma resposta, se tornando vulneráveis a entidades, a falsos profetas, a charlatões, picaretas.
Homens que se dizem ser só por apenas falar assim diz. Tome cuidado, olha para quem está do seu lado, tome cuidado. Essa solicitude, essa ânsia, essa sede exacerbada por buscar coisas. Porque o que se atribui a muita gente ir ao templo é porque lá Deus vai abrir a porta que eu preciso. Lá Deus vai dar o casamento que me falta. Lá Deus vai trazer a promoção que eu preciso na empresa. Lá Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Esqueceram de que aqui você traz. Aqui você presta culto. Aqui você oferece teu sacrifício. Romanos 12, a partir do... Não vos conformei, mas apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, que é o vosso culto racional. Para que saibas qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As pessoas trocaram a motivação de vir ao templo pela motivação de receber no templo. O que tem se reverberado por aí é o que Jesus mostra nesse panorama aqui. Pessoas ávidas por sinais. E por quererem sinais, elas estão dispostas a qualquer coisa. Olha o que está escrito, projeta por gentileza, Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25, ou melhor, abra a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, a gente está mal acostumado, né, a projeção. Abra a Bíblia, aqui não trouxe agora, ficou dentro d'água, hein? Tem no celular? Abra aí o aplicativo. Segura aí o cinto, viu? Vamos ler do versículo 25 até o 34. Vou ler essa versão de cá para que tenhamos a mesma tradução. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que havemos de comer ou pelo que havemos a vez de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Jesus está falando sobre duas classes de busca, sobre dois anseios, que de forma exacerbada o homem corre atrás, nós corremos atrás. Jesus está falando sobre o que haver de comer, e Jesus está falando sobre o que haver de vestir. Mantimento e vestimenta. Pelo que haver de vestir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Jesus está trazendo o real sentido pelo qual a minha diligência, a minha solicitude, a minha corrida precisa estar. Eu não devo gastar toda a minha força, a minha energia naquilo que é tangível e palpável, de tal forma que eu venha burlar princípios e passar por cima de todas as coisas, independente do que eu venha fazer. Eu quero comer bem, vestir bem. Eu quero estar bem. Olha o que tem na sequência. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Sequência. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Sequência. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E fazem jargões e brincadeira com esse texto totalmente distorcido, né? Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé?
Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Sequência. Porque todas estas, olha o pronome demonstrativo aqui, ó. Todas estas, esse, essa, isto, aquilo, aquele, aquela, pronome demonstrativo. Quando você vê isso aí no texto, ele está atribuindo ao que Jesus já citou no próprio texto. Lembra daquela regra? Pergunta ao texto que o texto te responde. Está tudo aí. Aí usa um versículo da sequência, por gentileza. Versículo da sequência. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Presta atenção nesse texto, nessa palavra aqui. E estas, todas estas, e a sua justiça e todas estas. Estas o quê? Tudo que ele citou lá atrás. Aí pega esse versículo aqui e distorce ele da seguinte forma. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais coisas vos serão acrescentadas, aí já entra uma inferência do pregador, ou do pregador não, de quem lê. As demais coisas que podem ser acrescentadas é tudo aquilo que deseja seu coração. Mas Jesus está falando do mantimento e Jesus está falando aqui da vestimenta. Jesus está falando com o seu povo aqui. Amém? Você está aí, irmão? Para esse tempo aqui, nesta oportunidade, não cabe uma inferência da minha parte, nem da sua parte, não podemos ferir o texto, a hermenêutica do texto. Quantos de nós pegamos um texto isolado e fazemos interpretações equivocadas do texto e levamos uma vida distorcida, uma vida distante da palavra de Deus, porque estamos presos em nossos achismos e vivemos uma vida desassociada à palavra de Deus. Irmão, ele não prometeu para mim, para você, uma vida de riqueza bastarda nessa terra. Quer riqueza? Trabalhe. Quer viver uma vida bastarda? Trabalhe. Muito, não pouco. Abraão prosperou porque ele obedeceu. Lembra? A prosperidade de Deus é precedida pela obediência. Isaac prosperou porque ele semeou. Lembra? Estamos debaixo de uma lei da semeadura, ação. Fé sem obras é morta. Jacó prosperou porque trabalhou para Labão. Ele prosperou porque trabalhou para seu sogro. Abraão obedeceu, Isaac semeou e Jacó trabalhou. Aí tem gente que está achando que buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, ele vai viver uma vida de rico. Você está aí, irmão? Agora o glória a Deus diminui. Por que eu estou falando disso? Porque Jesus falou. Nesses tempos, acautelai-vos, porque muitos ficam ávidos por sinais. Vão correr de um lado para o outro, magoando, ferindo, entristecendo, ferindo princípios, desobedecendo líderes, fazendo o que querem para alcançar aquilo que desejam. Vamos lá, vamos mais. Segundo ponto. A segunda visão panorâmica de Jesus destacada no texto é o seguinte: assombro. Assombro. Olha o que está escrito nos versículos 6 e 7. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Presta atenção para essa expressão. Olhai, não vos assusteis. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Porque é mister. Outras traduções, é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas Jesus, ao falar no versículo de número 6, observem bem como ele chama a atenção dos seus discípulos, dizendo: não vos
assusteis. Ele está dizendo, vai provocar assombro, espanto. Tudo que vai acontecer, desde os dias de Jesus até os nossos dias. O que aconteceu recentemente. Sabemos muito bem o que acontece na Palestina, lá no Oriente Médio, resultante de uma desobediência. Não é somente uma guerra geopolítica, uma questão territorial ou espiritual. É oriunda de uma desobediência. Deus fala para Abraão que ele teria teria filhos de Sara. Mas a Bíblia vai dizer que ele dá a sua serva. Sara dá a sua serva para Abraão. E tem filhos com Agar. E dali nasce Ismael. Sabemos que esse povo que se levantou no Oriente Médio é oriundo de Ismael. E por causa de uma desobediência, vem reverberando até os dias de hoje. E quantas coisas nós sofremos por conta da nossa desobediência. Quanta colheita nós fazemos por causa da nossa imprudência, por causa da nossa desobediência. Não esqueçam disso. A vida para todos, independente do credo religioso. Nós estamos sob uma lei da semeadura. O que você plantar aqui, você vai colher aqui mesmo. Não tem como semear no espírito e colher na carne. A Bíblia diz que quem semeia na carne colherá corrupção. Mas quem semeia no espírito colherá para a eternidade. É imprescindível obedecer ao Senhor, independente das sanções que você vinha a sofrer. Porque Deus é quem sabe o melhor para a tua vida, para a tua casa. Jeremias 29, versículo 11, a palavra de Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus falando para o seu povo. Pensamento de paz, a fim de dar o fim que desejais. Então passareis a buscar a mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe o que acontece? É que metade do nosso coração está interessado nas coisas desta terra. Não buscamos ao Senhor de inteireza de alma, de inteireza de coração, de inteireza de entendimento. Queremos destacar da palavra aquilo que nos convém, em detrimento daquilo que nos confronta, porque queremos permanecer, segura lá, numa vida de pecado, numa vida confortável. E a Bíblia não oferece esse conforto, essa zona de conforto que muito de nós falamos. A Bíblia oferece confronto. A Bíblia, com seus textos sagrados, aponta para o pecador a situação em que ele se encontra e para onde ele deve ir. Olha o que Jesus diz: vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Não vos assusteis. O mundo ficou abalado quando crianças, mais ou menos 40 crianças foram decapitadas. O mundo ficou abalado quando jovens em uma rave foram esfacelados por mísseis, mulheres abusadas à frente dos seus esposos, crianças raptadas e enjauladas, levadas por extremistas. O mundo ficou abalado, mas Jesus já falava desde os seus dias e isso se reverbera até os nossos. Não é nada para ficar, irmão, espantado. Ele diz: não vos assusteis. E eu vou dizer uma coisa para você aqui. Prepara teu coração, porque daqui para frente é coisa pior. São coisas aterrorizantes. Quando nós meninos pensamos que o homem já teria feito tudo o que lhe cabe por vaidade e ostentação, o homem terá capacidade de fazer coisas piores. A natureza que nós carregamos é adâmica, pecaminosa. Foram destituídos do lugar de delícia.
por causa do prazer da sua carne, por causa da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, por causa da sua avidez por coisas que Deus não escolheu para eles. E nós herdamos essa natureza e carregamos isso dentro de nós. Se afaste um milésimo de fração de segundos da presença de Deus, para você ver se seu coração não é tomado pelo diabo. Ah, pastor, isso é pesado. É pesado não, isso é verdadeiro. Se afaste um milésimo fracionário de segundo que for da presença de Deus. Eu sei que os anjos do Senhor acampam, mas acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Quer ser sábio? Tema a Deus. Tema ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nessa noite será uma introdução, meu irmão, que tem muita coisa nesse texto. Não tem como tratar esse texto nas suas minúcias de forma em 40 minutos, em 30 minutos. Olha o que segue o texto em Hebreu, cartas aos Hebreus, capítulo de número 11. Jesus está falando aqui, porquanto se levantará, versículo de número 7 do capítulo 24. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. A fome, não precisa nem ir muito longe. Nos interiores daqui da Bahia. Quantas pessoas aqui para serem assistidas, enquanto a minha e a tua mesa está farta. Temos a maior dificuldade quando falamos, traga 1 quilo de alimento não perecível. Eu fiquei feliz porque a cesta de alimentos ali ficou cheia na quinta-feira. Mas fique triste com o que eu vou falar para você aqui agora, porque a palavra é para confrontar. Eu fiquei triste porque eu sei que ela encheu, porque nós divulgamos um teatro que nunca tinha vindo aqui e é muito conhecido. Faltou cadeira na igreja. E só encheu porque vieram pessoas que não congregam aqui, porque do contrário não teria enchido a cesta do que eu solicitei, do que nós solicitamos para atender a mesa do carente, a mesa do órfão, a mesa da viúva, a mesa do faminto. E divulguei um vídeo falando, não me interpretem mal, por gentileza, é a verdade confronta, não afronta. Divulguei um vídeo falando, estará conosco, Cia de Teatro Nissi. A entrada será 1 quilo de alimento. A maioria trouxe? Não. 30% trouxe o quilo de alimento. Mas por conta do contingente de pessoas que tivemos aqui na quinta-feira, um público que jamais tivemos aqui na casa de oração. Mas eu acredito que teremos ainda mais, para a glória de Deus. Por esse motivo, a cesta está cheia. Mas a minha mesa, a tua mesa está cheia todos os dias. Mas tem muita gente que está com a mesa vazia. Jesus está falando. Hebreus capítulo 11, versículo 36, a seguir o texto diz assim: e outros experimentaram escárnios e açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais, entre parênteses, o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Jesus já estava falando. Eu sei que aqui são aqueles da antiga aliança. Mas eu pergunto a você, o que aconteceu com os discípulos após a morte de Cristo? Pedro, Estevão, Paulo, apóstolo Paulo, todos foram mortos por causa do evangelho. Quantas pessoas estão sendo mortas no Oriente Médio?
por causa do evangelho? Quantas pessoas estão agora sofrendo por causa do evangelho? Quantas pessoas estão agora mesmo escondidas? Pessoas que pegam um texto do versículo, um texto bíblico e come o texto, engole o papel, cheira a Bíblia quando pega na Bíblia, porque não tem loja aberta para vender um exemplar bíblico para ela, porque não há liberdade de culto. E nós temos liberdade de culto. Escolhemos com a nossa vaidade, com o nosso capricho, o dia que vai congregar, o dia que vai para a igreja, o dia que vai fazer a visita, o dia que vai evangelizar. Mas eles estão lá, missionários passando, enfrentando a morte de frente, expondo as suas próprias vidas, passando por seguranças em países que são fechados para o evangelho, se expondo, largando família, largando filho, largando a parentela, em troca de quê? Nessa terra, de nada. Porque não há galardão para quem faz a obra do Senhor aqui nessa terra. Não há resultado nessa terra para quem quer, aleluia, segundo a ostentação e a vaidade humana nessa terra, para quem vai se expor a levar a palavra em lugares pelos quais o evangelho está fechado. Não há recompensa nessa terra. O máximo que alguém pode fazer por você é dar um tapinha nas suas costas, orar por você, te incentivar, dizer isso aí, você está indo bem. É por isso que não queremos esta honra. É por isso que não queremos esta obra, porque é espinhosa. É por isso que não queremos nos expor, porque não haverá galardão nessa terra. Mas aqueles que se expuserem, mas aqueles que aceitarem fazer a obra, fazer a vontade do Senhor, em detrimento de quaisquer situações ou sanções que vocês venham viver nessa terra, a Bíblia diz que colherá muito mais lá no porvir. Está na hora de você cristão despertar. Está na hora de você que está afastado da presença de Deus despertar. Está na hora da igreja do Senhor despertar. Não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Eu vi um pastor muito bom em escatologia falando o seguinte: escatologia não é minha área, irmão, mas eu achei interessante a colocação que ele fez. O princípio de dores pode ser considerado como contrações de uma gestante, que ao passo que se aproxima para dar à luz, as suas contrações aumentam. Assim é o princípio de dores. Ao passo que nos aproximamos da volta de Cristo, os sinais que estão escritos ou descritos na palavra de Deus se intensificam. Mas ele deixou bem claro para seus discípulos: não vos assusteis. Não vos assusteis. Eu sei que essa não é a mensagem que você queria ouvir de casa. Eu sei que essa não é a mensagem que você queria ouvir aqui. Mas esta é a mensagem que a palavra de Deus tem para os nossos corações. Jesus voltará. Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Jesus voltará para arrebatar um povo santo, cujo coração está voltado em estender a mão ao pecador, porque ele mesmo veio para aquele que se havia perdido. Veio para aquele que se havia perdido, subtende-se, porque através de um homem veio o pecado. E por causa deste homem, todos foram destituídos, se perderam. Logo, Jesus precisou vir
para que por meio do seu sacrifício todos fossem alcançados para a salvação eterna. Ele veio para salvar o homem. Ele enviou o seu Espírito para ser consolador, não para ficarmos brincando de culto. Ele enviou o seu Espírito para nos dar a capacidade que só por meio do Espírito poderemos ter de sofrer, padecer perseguições por causa do Evangelho, porque do contrário, nós não teríamos a condição de passar perseguições e de padecer por causa do Evangelho, se não for por meio do Espírito Santo. Até Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, mas o Espírito estava com ele. Não obstante ser Deus, era também 100% homem. Teve fome, teve sede, cansou. Eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito de Deus está contigo. E quem tem o Espírito de Deus deseja a volta do Filho de Deus. Quem tem o Espírito de Deus faz as obras do Filho de Deus. Mais baixo. Quem tem o Filho de Deus, porque a fé vem pela consciência da palavra pregada. Quem tem o Filho de Deus, aleluia, faz as obras do Espírito de Deus. E quais são as obras que o Espírito de Deus faz? Aleluia, é longanimidade, aleluia, é mansidão, é domínio próprio, é temperança. Logo, se eu tenho o Espírito de Deus, eu não vou satisfazer a vontade da carne, haja vista que um milita contra o outro, mas eu preciso declinar-me para fazer a vontade do Espírito. A Bíblia diz que quem faz a vontade da carne está em inimizade com Deus, porque é amigo do mundo. E a Bíblia vai dizer que se torna amigo do mundo, se declarou inimigo de Deus. Repense os caminhos que você tem traçado. Repense por onde você anda, com quem você tem andado, quem você ouve, quem você acompanha, quem você considera como profeta, quem vai falar o que te convém ou quem vai falar o que confronta a sua natureza carnal. Porque temos sido assim, temos escolhido profetas que massageiam e que nos deixam na nossa zona de conforto. Ei, eu vou dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Eu sei que a Bíblia vai afirmar para nós que pela graça sois salvo mediante a fé. E não vem de vós por sacrifício ou por esmero, ou por mais que você se esforce, a salvação eterna é pela graça. Mas tem muita gente se apoiando nisso só por causa da graça, que não foi de graça, foi sacrificial por meio de Cristo, achando que por meio da sua vida, de qualquer jeito, ele ainda assim pode ser salvo, pensando, uma vez salvo, sempre salvo. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu sei que quanto mais eu me sacrificar, vai ter galardão para mim, por causa das obras. É inadmissível quem tem o Espírito de Deus não ter obras. É inaceitável, a começar do seu comportamento. Você está aí? É inaceitável. O primeiro lugar onde você tem que mudar é dentro de casa. O primeiro lugar onde você tem que mudar, a primeira pessoa que tem que ver a transformação da tua vida é tua esposa. São teus filhos. É teu marido. Não se pode esconder uma lamparina debaixo de uma mesa, senão ela deve estar acima do alqueire para que venha iluminar todo o ambiente. A luz que está em mim não pode de forma alguma ser ofuscada pelas trevas que estão ao meu derredor.
A luz que está em mim não pode ser ofuscada pelas trevas que estão ao meu derredor. Você precisa incomodar as trevas, irmão. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Se o sal tornar-se insípido, se perder a sua característica, se perder o seu real propósito pelo qual foi criado, como há de salgar, de trazer sabor, dá sentido, preservação. O sal dá sentido, dá sabor, preserva o alimento. Se tornarmos insípidos, se perdermos a credibilidade como igreja santa, como povo de Deus, como separado deste mundo, como ouvirão se não tem crédito para da vida daquele que pregou-a? Como se converterão se falta testemunho? Como se arrependerão se não há evidência de quem fala que passou por uma transformação? E a transformação aqui é metanoia, é mudança de pensamento. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão, meu Deus. É mudança de pensamento. A minha natureza briga comigo mesmo em Deus para não satisfazer a vontade do Espírito. Mas logo eu sei que eu fui alcançado para ser transformado por meio da graça, através da palavra. E luto comigo mesmo esmurrando-me para ser melhor do que eu fui ontem. Eu sei que você também tem brigado contra a sua própria natureza, em detrimento do que é a paixão da tua carne e a concupiscência dos olhos, a paixão desenfreada pelas coisas dessa terra tem mostrado e oferecido para você. Mas eu tenho um recado de Deus para alguém aqui nessa noite. Vale a pena se sacrificar, vale a pena entregar a sua vida para Jesus, vale a pena você renunciar a este mundo, vale a pena, porque a palavra de Deus vai dizer, segundo Coríntios capítulo 4, versículo de número 4, que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vissem, não enxergassem a luz. Eles lá fora estão cegos, mas nós fomos alcançados, eu já estou concluindo, pela graça de Deus. Terceiro e último. A terceira visão panorâmica que Jesus traz aqui é de martírio. Versículos de número 9 e 10 e 11 e 12 do capítulo 24 de Mateus diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações. Algumas outras traduções diz de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Observe esse texto. Hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu. Como é que está a sua vida? No Evangelho, no cristianismo. Por causa do Evangelho você tem levantado inimigos? Sabe o que acontece, irmã? Queremos agradar o mundo. E Deus não nos chamou para agradar o mundo. Deus não nos chamou para agradar o mundo. Olha para quem está do seu lado, diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não te chamou para agradar o mundo. A gente vive querendo agradar. Ah, mas eu vou ser rejeitado. A expressão hoje é: vou ser cancelado. E daí? Eu tenho dito a Jesus: Maranata. Esses dias eu falei uma coisa que minha esposa até repreendeu. Misericórdia.
É o desejo da minha alma. Eu quero ir para a glória, irmão. Eu não sei como vai ser a minha transição para a eternidade, mas eu desejo, independente de como seja. Eu sei o peso que tem isso que eu falei aqui agora. Talvez alguém olhe assim, nossa, dessa forma, o que foi que ele fez? Não sabendo que já está na glória, na eternidade. Você não sabe como se dará a sua partida daqui para a eternidade. Mas a pergunta é, como está seu coração com relação à sua partida para a eternidade? Como está a sua alma com relação à sua transição de partida daqui para a eternidade? Ah, pastor, ainda quero viver o que essa terra pode me proporcionar. Ah, ainda não casei. Eu cheguei para um jovem essa semana e falei assim, Maranata, Jesus, ele olhou para mim assim, atravessado. Não casou ainda, né? Ainda não casei. Tenha certeza que o que está nos aguardando é melhor do que essa terra aqui pode oferecer. Jesus vem. Se coloque em pé. Jesus vem. Mas não pense você que você vai viver um mar de rosas. Não pense você. Quem estiver disposto a viver o evangelho, padecerá aflições. Quem estiver disposto a viver o evangelho, padecerá aflições. Jesus não nos chamou para ser assembleano, presbiteriano, batista, testemunha de Jeová, católico. Não é sobre isso. Jesus nos chamou para ter uma vida transformada. Jesus nos chamou para ser agentes transformador, ou agentes transformadores. Foi para isso que Jesus nos chamou. Para exercer a misericórdia, para estender as mãos ao aflito. Jesus nos chamou para fazer a diferença. A diferença onde nós estivermos, onde nós formos. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você. Se você partir hoje, melhor, vou reformular essa pergunta. Está preparado para ir hoje? Está preparado para ir hoje? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se ensoberbeça. Você está salvo? Deixa eu te dar uma notícia aqui. Você está salvo porque reconheceu a graça de Deus por meio do seu filho. Você está salvo. Mas eu sei que existem muitas questões a serem resolvidas entre você e algumas pessoas. Eu sei que o seu coração precisa se liberar de coisas desta terra. Mas você está pronto hoje para partir daqui para a eternidade? Você quer ir para a eternidade? Porque é para lá que eu vou. É para lá que Ele nos chamou. Eu gostaria que você pensasse, voltando para casa, eu gostaria que você pensasse na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Porque o Senhor não nos chamou para permanecer nessa terra. O Senhor não nos chamou para permanecer nesta terra. Nós iremos para a eternidade. Nos encontraremos com Ele. E se a trombeta soar, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que aqui estamos seremos transformados da corruptibilidade para a incorruptibilidade. E nos encontraremos com Ele nos ares. Aleluia! Oh glória! Oh Espírito de Deus, eu oro pela vida dos teus filhos. Esta é a palavra que o Senhor colocou no coração para ser ministrada.
Sabemos que tudo que acontece em nossos dias precedem, ó Deus, a volta do teu Filho Jesus. É tudo um prenúncio. E nós estamos aqui congregados para manter firme a nossa fé. Estamos aqui congregados porque estamos mantendo a esperança da volta do Filho do Homem. Estamos aqui congregados porque nós sabemos muito bem o que viemos fazer aqui. Em detrimento do que o mundo lá fora espera, nós esperamos a volta de Cristo. Aguardamos, ávidos pela tua volta, Jesus. Cada família que aqui está congregada, cada jovem que está aqui congregado, cada senhor, cada senhora que estão aqui congregados, estão ávidos pela tua volta, desejosos pelo teu retorno. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que possamos amanhã estender a mão para o aflito. Que possamos amanhã estender a mão para aqueles que estão, ó Deus, desesperados. Por aqueles que estão encarcerados, por aqueles que estão, ó Deus, vituperados, vivendo o opróbrio desta vida, vergonha. Que possamos fazer o que o teu Filho Jesus faria. Que possamos trilhar o caminho que o teu Filho Jesus iria trilhar nessa terra. Que façamos os caminhos que Jesus faria aqui nesta terra se aqui ele estivesse. Ó Senhor Deus, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia de nossa fé. Será que quando o Filho do Homem vier à terra, ele encontrará fé sobre ela? Porque muitos de nós estamos com a nossa fé distorcida. Mas que haja fé em nossos corações, de tal forma que suportemos as aflições desta vida. Por causa da volta do seu Filho Jesus, o Messias. Ele já te alcançou. Portanto, faça com que alguém alcance a Ele também por intermédio da sua vida. Você carrega esta responsabilidade de anunciar Cristo através da sua vida. É possível nessa noite ter alguém entre nós que deseje Jesus no seu coração. Talvez você possa afirmar: mas pastor, tem um Jesus no meu coração. Só estou esperando. Mas as obras que você tem praticado demonstra Jesus no teu coração? Talvez você diga: eu tenho Jesus no coração, pastor. Mas eu te pergunto, as obras que você tem praticado são obras de quem tem Jesus no coração? Eu quero dar oportunidade para você que quer entregar o seu coração para Jesus. Se me confessar de diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos. Onde está a primeira pessoa nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? E se porventura você está aqui e quer renovar o seu voto de aliança com Deus, essa é a oportunidade. Vem aqui que eu quero orar por você. Pastor, eu decido hoje entregar meu coração para esse Jesus. Para que as minhas obras, para que as minhas ações, quando forem provadas no fogo, elas sejam aprovadas por Deus. Cadê você? Se não há alguém entre nós, eu vou finalizar esta reunião nesta noite. Mas que você leve no seu coração estas palavras, tatuadas nas tábuas de carne da tua alma, do teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Se assente rapidamente, irmão. Se assente, por gentileza. Glória a Deus. Deixa eu dar um recado aqui para você. Na terça-feira,
Isso, acende a luz, por favor. Na terça-feira agora é a noite de oração. É a noite de oração. Pode fazer o fundo aí. E na noite de oração estamos aqui especificamente, irmão, especificamente para orar. Quem não gosta de oração, não venha. Mas quem precisa orar, corre. Porque as terças-feiras é para orar. Terça-feira não é para ter uma pregação de 20 minutos, 30 minutos. É para ter oração. É noite de oração. Às vezes você está trabalhando a semana toda, não tem nem tempo em casa. Deixa eu te contar uma coisa para vocês aqui, rapidamente. Eu cheguei para uma pessoa e falei o seguinte, ó. Eu sou de Salvador. Eu venho de uma cidade onde nós conseguimos começar o culto 7h30 em ponto com a igreja lotada. Mais baixo, por favor. 7h30 em ponto em Salvador, a gente consegue começar o culto com a igreja cheia. Sabe por quê? Porque em Salvador, não me interprete mal, por favor. Em Salvador não cabe chegar do trabalho e em casa tomar banho e voltar para o culto. Não tem condição. A vida é muito corrida, o trânsito é intenso demais. É muito intenso. Graças a Deus, em Feira de Santana é possível. Só que a gente tem um contrapeso. Depois que toma banho e depois que chega em casa, quer dormir, quer descansar, quer assistir Netflix. E se ligou Netflix, já foi, irmão. Não vem. Não tem pregador bom que te tire de casa. Vai querer assistir a transmissão do culto e vai ficar em casa. Aí eu sugeri à pessoa, falei, ó, faz o seguinte, uma vez no mês, uma vez, por amor da sua alma mesmo, sacrifica, vem direto do trabalho para o culto. Você vai ver como isso te fará bem. Salvador não tem como. Ir para casa, as pessoas vão direto para o templo, irmão. Direto. E eu percebi isso, porque eu prego em Salvador com uma certa frequência e percebi que 7h30 o culto, a igreja é tomada de gente. E os pastores começam o culto. Porque o povo vai direto do trabalho. Vamos demonstrar nossa sede pelo Senhor congregando, irmão? Deixa eu falar uma coisa aqui, por gentileza. Quanto menos você vem ao templo, eu sei que isso não é indicativo de que haverá oferta alçada, porque tem gente que oferta de casa. Mas por menos que você seja frequente, a receita da igreja cai. Porque tem gente que desmotiva. Quantas pessoas falam, pastor, a igreja está vazia, pastor, a igreja está vazia. A igreja está vazia. Isso não é só local, queridos. Isso está acontecendo porque Jesus disse aqui em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Vamos congregar. Não deixemos a nossa congregação como tem sido o costume de alguns, disse Paulo. Precisamos congregar. Quando a gente congrega, a gente fortalece os laços interpessoais. Quando a gente congrega, a gente edifica um ao outro. Sejamos uníssonos. Não tenhamos várias vozes. Que tenhamos uma voz só nessa casa. Que tenhamos uma motivação só nesta casa. Servir o reino e pregar a palavra de Deus. Irmão, eu não estou pedindo para você sacrificar a tua empresa. Eu não estou pedindo para você sacrificar seu trabalho. Mas eu estou pedindo para você trazer adoração para o culto. Porque a Bíblia diz em Romanos 12, apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, é corpo presente.
Transmissão é para quem está fora da cidade, não para quem mora nela. Eu vou repetir. Transmissão é para quem está fora da cidade, não para quem mora nela e poderia estar aqui. Eu fiz um cálculo esses dias e cheguei à conclusão: se todos os nossos membros congregarem em um só culto, vai faltar cadeira. Temos mais de 200 membros nessa igreja. Você pode glorificar a Deus por isso? Já estou finalizando, mas é uma palavra pastoral. Nós saímos da Fraga Maia para a Mangabeira, saímos da Mangabeira, viemos para Anal de Contorno. Pastor, alguém se perdeu, ficou para trás? Ninguém se perdeu, ninguém ficou para trás. Todos estão vindo. Mas vamos oferecer sacrifício suave às narinas do Senhor. Amém? Qual é o próximo recado? Para quem se matriculou, as aulas começam dia 18 de novembro, tá? Curso de formação ministerial, dia 18 de novembro, teremos o início das aulas, com bibliologia, tá certo? Dia 29 de outubro, Family Day, é o nosso culto que acontece pela manhã, não teremos reunião à noite, e esse culto é um culto muito especial, porque estamos aqui em família, congregados a fim de adorar o Senhor, e logo após o culto nós servimos almoço aqui que é vendido, tá? E nós temos aqui uma recreação, brinquedos para adulto e para criança. E passamos o dia na igreja e à noite não tem culto. Amém? Próximo. Glória a Deus. É só isso? Se coloque em pé. Quinta-feira é a segunda parte. Batalha espiritual. Jejue essa semana. Jejue. Porque nós futucamos algo aí e o nosso adversário não está satisfeito. Futucamos mesmo, irmão, com força. Tem mais 2 avisos. Futucamos mesmo. Quinta-feira eu vou falar sobre batalha espiritual no campo da mente. Eu já falei quais foram as portas, quais são as portas que nós abrimos e que permitem as batalhas espirituais no campo da mente. Vou fazer uma breve introdução na quinta-feira que vem e vou falar como iremos vencer essas batalhas. Então, se você não veio e está curioso, venha na próxima quinta. Dia 4 de novembro, 4 de novembro, presbítero Mateus, juntamente com a diaconisa Araceli, estão organizando. É um feriado, né? É um feriado? Não, o feriado é 2 de novembro, que é finados, não é isso? Segundo o calendário aí. Mas dia 4 de novembro é um sábado, teremos aqui um dia com Deus, tá? Virão alguns preleitores de outros estados participar deste encontro aqui. A temática é céus abertos. Então você que deseja estar na presença do Senhor, buscando a face do Senhor, esteja aqui no dia 4 de novembro. Amém, irmão? Maiores informações, procure o presbítero Mateus e a nossa irmã diaconisa Araceli. Ok? E nós temos aí na cafeteria. Chegou aí, viu, varão? Chegou. Amém? Corre, porque Daniel está aqui e ele vai acabar com o lanche na cafeteria, irmão. Corre. Vamos orar? Pastor Romualdo vai orar ao Senhor e estará impetrando a bênção apostólica. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos pela tua palavra, pelo cuidado que tu tens tido conosco, que possamos guardar a tua palavra em nosso coração, para não pecarmos contra ti. Leva-nos em paz nessa noite, Senhor. Nos dá uma semana, Pai, cheio da tua graça. Cobre-nos com a tua mão santa e nos conduz pelo teu Espírito, Senhor, nas nossas decisões, em tudo quanto, Senhor, formos fazer, que o teu nome seja glorificado. Livra-nos, ó Pai, e nos guarda de todos os males, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, queridos. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos,
hoje e para sempre. Amém. Deus em Cristo vos abençoe. Passa lá na cantina e faz o teu lanche.